prazer. Nós já encontramos no retiro. Novamente nos encontramos na igreja de São Paulo. Mais prazer, né? Mais prazer. Eu um pouco preocupado porque eu ouvi que São Paulo é mais frio, né? Do que Brasília. Mas, pela graça de Deus, hoje bem melhor, né? Tá bom. Acho que o Senhor Deus nos permitiu um bom tempo para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. Senhor, muito obrigado por nos permitir o seminário. Senhor, por favor, nos ajude para ouvir tua palavra e compreender tua vontade. Senhor, por favor, ajude a boca que prega tua palavra e também, Senhor, ajude todos os nossos corações para entender tua palavra. Somente dependemos das mãos da graça de Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Primeira palavra, vamos procurar João, o Evangelho de João, capítulo 5. O Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. João 5, verso 39. Já acharam? Vamos ler todos juntos. 1, 2. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Agora, nos reunimos diante da palavra. Porque hoje nos reunimos para quê? Para aprender a palavra de Deus. Por que é importante aprender a palavra de Deus? Essa palavra que lemos agora, Jesus Cristo disse, examinais as Escrituras. Escrituras significa a Bíblia. Examinais, estudais a Bíblia. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Jesus disse, examinais, estudais a Bíblia. Porque vós cuidais. Cuidar significa você pensar, tratar. Você pensar, ter nelas a vida eterna. Sim. Dentro da Bíblia tem vida eterna. Na Bíblia tem vida eterna. Então, quando você aprender a Bíblia, você conseguir ganhar uma vida eterna. Examinais as Escrituras. Você pode estudar a Bíblia, porque ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. A Bíblia, palavra de Deus, testifica de quem? Jesus Cristo. A Bíblia testifica de Jesus Cristo. Então, quando um homem ouvir a palavra de Deus, Bíblia, você pode ganhar uma vida eterna.
O propósito do estudo bíblico, é ganhar vida eterna. Vamos ler mais uma vez. 1, 2. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Sim. Desde agora, desde hoje, vamos estudar a palavra de Deus. A Bíblia é palavra de quem? Palavra de quem? Deus. Mas, infelizmente, Deus é invisível. Não conseguimos ver diretamente com os olhos, nossos olhos. Não dá. Por isso, Senhor Deus nos permitiu algumas maneiras para ver o Deus. Como conhecer? Como ver o Deus invisível? Deus é invisível. Mas Senhor Deus nos permitiu algumas maneiras para ver, conhecer o Deus. Primeiro, Bíblia. Bíblia é palavra de Deus. Segundo, alma humana. Alma humana é imagem de Deus. Né? Imagem de Deus. A alma humana é imagem de Deus. Universo é a obra de Deus. Porque o universo quem criou? Senhor Deus criou. Por isso, o universo é a obra de Deus. Quarto, história. História é o plano de Deus. Plano de Deus. Por isso, se nós aprendemos a história humana, nós podemos conhecer o Deus. Realmente Deus está vivo. Realmente Deus está controlando nossa história. Nós sabemos. E última, Israel. Israel é povo de Deus. Então, hoje vamos aprender sobre Bíblia, alma humana, universo. Hoje vamos aprender. Tá bom? Então, primeiramente, vamos aprender sobre a Bíblia. O que é Bíblia? Né? Segundo Pedro, capítulo 1, verso 21. Aqui também eu preparei para economizar o tempo. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 21. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 21. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que é Bíblia? A profecia é a Bíblia. A profecia, você pode trocar a Bíblia. A profecia, Bíblia, nunca foi produzida por vontade de homem algum. Sim, essa Bíblia, alguns homens escreveram, mas eles escreveram vontade de Deus. Não é seus próprios pensamentos. Eles registraram somente a palavra de Deus, vontade de Deus. Por isso, nós podemos chamar a Bíblia de palavra de Deus. Não é palavra de homens. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum.
essa Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, 66 livros, totalmente é palavra de Deus, vontade de Deus. Mas os homens santos, quem é eles? Os profetas. Os homens santos de Deus, os profetas, falaram inspirados. O que significa inspirados? Orientado. Os profetas falaram orientados pelo Espírito Santo. Então, quando eles escreveram a Bíblia, o Espírito Santo ensinou e eles ouviram e escreveram. Os profetas registraram a palavra de Deus por meio da orientação do Espírito Santo. Não é vontade de homem algum. Irmãos, vocês já conheceu uma biblioteca grande? Já conheceu? Se alguns biblioteca é grande, tem muitos livros. Mas todos os livros foi registrado por homens. Somente a Bíblia foi registrado homens santos pelo Espírito Santo. Todos os livros foi registrado por homem. Pensamentos deles, vontade de homens, mas somente Bíblia é vontade de Deus, palavra de Deus. Por isso, Bíblia é bem diferente do que outros. Por exemplo, aqui, Jeremias 30, a palavra aqui do Senhor veio a Jeremias. Então, a palavra de Deus veio a Jeremias. Então, Jeremias ouviu e ele escreveu. Mesmo que Jeremias escreveu, mas a palavra é de quem? Deus. A palavra de Deus veio a Jeremias. Okay? Assim diz o Senhor Deus de Israel: escreve num livro todas as palavras que te tenho falado. Deus está falando. Jeremias, você pode escrever. Vou te falar. Então você só escrever. Então ele escreveu. Mas a palavra é de Deus. Por exemplo, os jornalistas escrever. Quando o presidente Lula, quando falar, jornalistas escreveram. Então, esse jornal, palavra de quem? Presidente Lula. Não é de jornalistas. Aqui, Ezequiel 1, verso 3 também. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. E ele só escreveu. Isso é livro de Ezequiel. Oseias também. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oseias, filho de Bei. Amós também. Palavra que em visão vieram a Amós. Só ele ouviu e escreveu. Jona também. E veio a palavra do Senhor a Jona. E ele escreveu. Miqueias também. Palavra do Senhor que veio a Miqueias. Então, os profetas só escreveu. Mas, quem falou? Deus falou. Por isso, essa Bíblia é
palavra de Deus. A expressão Deus disse aparece mais de 3.000 vezes na Bíblia. Deus disse, Deus falou. Mais de 3.000 vezes na Bíblia aparecendo. Por isso, nós chamamos a Bíblia de livro do Senhor. Livro do Senhor. Isaías 34, verso 16. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas faltará. Ninguém faltará com a sua companheira. Porque a minha boca tem ordenado e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. O Senhor Deus está falando, buscai, estudai no livro do Senhor. Bíblia está falando sobre Bíblia, é livro do Senhor, livro do Senhor. Quem falou? Minha boca, a boca de Deus, minha boca tem ordenado e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. Isso é Bíblia. Essa é Bíblia. Então, irmãos, essa Bíblia é palavra de homens ou palavra de Deus? Palavra de Deus. E também, você sabe o que livro foi mais vendido do mundo, sabe? Qual o livro mais vendido? É Bíblia, a Bíblia. Top 10 livros mais lidos no mundo. A Bíblia ficou em primeiro lugar. Não pode nem ser comparado a outros livros. Bíblia é número um. E também, Bíblia já foi traduzido para muitas línguas. Em 2029, já traduzido para 3.384 línguas. 2021, já traduzido para 3.495 idiomas. É muito, né? Quase todas as línguas já traduzido. E setembro de 2022, aqui, 3.589 idiomas com pelo menos alguma parte da Escritura já foi traduzida. 3.589 idiomas. Incrível, né? Incrível. Aqui, 2024, este ano, né? Janeiro de 2024. Quantas línguas possuem escrituras? 3.686 línguas têm alguma porção das escrituras. Então, a Bíblia é palavra de Deus, portanto, é um livro que todos deveriam aprender. Então, Deus permitiu que fosse traduzido para todos os idiomas. 2 anos atrás, eu visitei lá no norte Manaus. Eu encontrei um missionário. Ele às vezes visitar bem interior para evangelizar para um povo. Eu perguntei para ele, eles também, aquele povo também tem Bíblia? Tem.
Então, em português? Não. Outra língua, outra língua. Eles também moram no Brasil, mas eles usam outra língua. Entendeu? Mas eles também já têm seu livro em sua língua. Não é em português. 3.686 idiomas já foi traduzido. Quase todas as idiomas já foi traduzido. Por quê? Essa Bíblia, todas as pessoas têm que aprender. Por isso, o Senhor Deus permitiu que traduzir para todas as línguas. A Bíblia começou registrado 1500 antes de Cristo. Então, desde agora, 3.500 anos atrás, a Bíblia começou registrado e terminou 1.900 anos atrás. Está pronto. Durante 1.600 anos, a Bíblia foi registrada. Escritor, cerca de 40 pessoas. Autor, só Deus. Lugar de registração, Israel, Jerusalém, Roma, vários lugares. Mas conteúdo, o início e o fim da história humana. Mesmo que 40 pessoas se registraram, e também lugar de registração também vários lugares, mas conteúdo é falando única coisa, testificando Jesus Cristo. Isso é Bíblia. Mas algumas pessoas suspeitavam que o conteúdo da Bíblia foi modificado. Mas em 1947, uma Bíblia de 2.200 anos foi descoberta nas cavernas de Qumran, em Israel. Surpreendentemente, descobriu-se que o conteúdo da Bíblia que lemos hoje é completamente igual. Não há diferença. Igual. A Bíblia foi guardada nesses jaus. Foi confirmado que a Bíblia não mudou em nada. Não modificada. Nada. Agora, ninguém consegue falar, a Bíblia já mudou, o conteúdo da Bíblia já mudou. Ninguém nunca consegue falar isso. Por quê? A Bíblia que 2.200 anos atrás, Bíblia e hoje, Bíblia essa é igual, perfeitamente igual. Nunca mudou nada. Aqui vamos assistir um vídeo. A descoberta mais importante da arqueologia bíblica em 60 anos foi divulgada esta semana em Israel e comemorada no mundo inteiro. Bom, depois de anos de escavações, pesquisadores encontraram novos fragmentos dos chamados manuscritos do Mar Morto, pergaminhos de mais de 2.000 anos, com trechos do Antigo Testamento da Bíblia. Na vastidão do deserto da Judéia, a caverna de 80 metros de profundidade e difícil acesso guardava o que os arqueólogos tanto procuravam: fragmentos dos manuscritos do Mar Morto, a versão mais antiga do texto bíblico. Baldes com toneladas de terra e pedras passaram pelas peneiras. Os novos pergaminhos estão todos escritos em grego. A única palavra em hebraico é Deus.
Os textos pertencem aos livros de Zacarias e Naum, que fazem parte dos últimos 12 livros do Antigo Testamento, os chamados profetas menores. Arqueólogos israelenses fizeram uma varredura em 500 cavernas do deserto da Judéia. As escavações, que começaram há 4 anos, fazem parte de uma força-tarefa. O objetivo é encontrar as antiguidades antes dos saqueadores e, assim, impedir que eles façam buscas clandestinas para vender as peças no mercado ilegal. Os manuscritos do Mar Morto foram encontrados pela primeira vez em 1947 por beduínos. Anos depois, em 1961, uma equipe de arqueólogos localizou novos pergaminhos. Desde então, nenhum outro texto havia sido descoberto. Os manuscritos é o Museu de Israel, em Jerusalém. Lá estão os pergaminhos encontrados anteriormente, mas só uma parte fica exposta aos visitantes. O restante é guardado em cofres. Cavernas que contêm manuscritos. São cerca de 2.000 cavernas nessa vizinhança. 11 delas contêm pergaminhos. Entre eles estão os livros da Bíblia, como conhecemos, exceto o de Esther. Essa é uma incrível descoberta. Eles estão em hebraico, quando supostamente deveriam estar em aramaico, que é o Velho Testamento que usamos hoje. Eles têm palavras precisamente soletradas. E o livro de Isaías que eles têm é o mesmo que eu e você temos hoje. Atrás de mim, você pode ver no alto. Entendeu? Bíblia mudou conteúdo ou nunca mudou? Nunca mudou nada. Vamos ler todos juntos. 1, 2. A Bíblia não modificada. A Bíblia não modificada. Então, como começar a Bíblia? Como começar a Bíblia? Vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 1. Vamos ler todos juntos. 1, 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, o que significa no princípio? Muito primeiro. No início. No princípio, existia nada. Não existia nada. Não tem terra, não tem plantações, não tem o sol, lua, estrelas, não tem nada. O tempo, agora está continuando, né? Tempo. Esse tempo também não existia no princípio. Espaço também não existia. Não existia nada. Isso é no princípio. Somente quem existia. Quem existia? Pode responder, por favor. Quem existia? Deus. É Deus. Somente Deus existe no princípio. E Ele criou os céus. Os céus significa o universo. Senhor Deus criou o universo. O sol, as estrelas, nosso planeta Terra. Ele criou todas as coisas no princípio. E em versículo 2, eu lerei. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No início, nossa terra era sem forma. Sem forma. Esse sem forma significa sem ordem. Sem ordem. Bagunçado, misturado, bagunçado. Sem ordem, não tem ordem. E vazia. Vazia significa não tem a vida. Sem vida. No início, sem vida, nada. Vazia. E havia trevas. Trevas significa
sem luz. Sem luz. Não tem luz, só escuridão. A primeira aparição da Terra foi caos e escuridão. Nenhuma ordem. Não existência sem vida, sem luz, só escuridão. Mas, Senhor Deus, durante 6 dias, Ele criou todas as coisas. Aqui, se nós olharmos a criação de Deus, muito sistemático e muito lógico. Porque de primeiro dia até terceiro dia, Ele preparou um espaço e estrutura. E de quarto dia até sexto dia, Ele colocou conteúdo, algumas coisas. Então, primeiro preparou espaço, depois Ele colocou conteúdos. Por exemplo, primeiro dia, Ele criou a luz. E Ele dividiu o dia em dia à noite. E segundo dia, Ele criou céu. E Ele dividiu em água em cima do céu, água abaixo do céu. Ele dividiu. E terceiro dia, Ele criou a terra. E quarto dia, primeiro dia, Ele preparou espaço, né? Dia e noite. Então, Ele colocou o sol no dia. E Ele colocou a lua e as estrelas na noite. Primeiro dia preparou, quarto dia colocou conteúdo. Quinto dia, Ele já preparou espaço. Então, quinto dia, Ele colocou peixes embaixo da água. E Ele colocou no céu as aves. E sexto dia, terceiro dia preparou terra, né? E Ele colocou em sexto dia os animais e os humanos. Muito lógico. De primeiro dia até terceiro dia, Ele preparou espaço. E de quarto dia até sexto dia, Ele colocou conteúdo. Né? Por exemplo, antes de nascer bebê, os pais já preparou espaço, né? Espaço. Comprar cama, roupas, como chama? Carrinho? Carrinha? Prepara tudo antes de nascer bebê. E depois de nascer, coloca no quarto. E Senhor Deus também esperou todas as coisas para nós. E Ele ultimamente criou os humanos. De primeiro dia até sexto dia, Ele preparou todas as coisas. Para quê? Para vivesse os humanos. Para morar os humanos. Ele preparou. Vamos assistir um vídeo.
e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, muito bom. Eu gosto dessa palavra, Isaías 45, verso 18. Vamos ler todos juntos? 1, 2. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Senhor Deus criou todas as coisas. Senhor Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse o quê? Para que fosse habitada. Você sabe? Senhor Deus criou todas as coisas para viver os humanos. Senhor Deus criou todas as coisas, o universo, para quê? Os humanos, para viver. Para viver. Porque Senhor Deus criou todas as coisas, o universo, por quê? Para mim. Para mim. Os cientistas estudou quantas condições precisa para morar os humanos nessa terra? Quantas condições precisa aqui? Número de requisitos para a habitação humana na terra. Você, para morar na terra, precisa de 200.000 condições, requisitos. 200.000 requisitos precisa. Isso é 200.000 condições, por acaso, já foi preparado? Por acaso? Nunca isso. Senhor Deus projetou todas as condições. Senhor Deus já preparou 200.000 condições para viver os humanos. Esse não é por acaso. Senhor Deus, próprio Senhor Deus, já planejou, projetou todas as coisas. Não é incrível? Não é incrível? Eu, quando descobri nossa, Senhor Deus me ama muito. Senhor Deus já preparou 200.000 condições para mim, por mim, né? Por exemplo, aqui, zona verde, né? Tem zona verde. Somente na zona verde pode viver algumas seres vivos. Se ficar fora da zona verde, tem que morrer. Não consegue viver. Mas, somente nosso planeta Terra só fica na zona verde. Se ficar pouco mais perto do Sol, como Vênus, como Mercúrio, muito quente, tem que morrer. Vai queimar. Se ficar pouco mais longe do Sol, como Marte, muito, muito frio, não consegue viver. Só nosso planeta Terra fica na zona verde. Senhor Deus já projetou isso também. E também,
esse planeta Terra agora está virando, né? Está virando. Mas não é reto. Pouquinho inclinado. Mais ou menos 23,5 graus inclinando. E ela virando. Se não inclinado, não aparecer 4 estações do ano. Agora, Senhor Deus projetou um pouquinho inclinado, 23, mais ou menos 23 graus. Por isso, tem 4 estações do ano. Entendeu? Primavera, verão e outono, inverno. Senhor Deus já projetou isso também. Não é por acaso. Não aconteceu por acaso. Deus, criado realmente existe ou não? Existe ou não? Existe. Aqui, assistir um vídeo. Até hoje, por exemplo, considere a localização de cada planeta. Todos eles têm seu próprio espaço na galáxia, e isso não é por acaso. Nossos planetas trabalham juntos para manter uns aos outros no lugar. Por exemplo, se Mercúrio e Vênus deixassem de existir, a Terra poderia se aproximar mais do Sol. E se Júpiter ou Saturno desaparecessem em vez de se aproximar do Sol, a Terra poderia se afastar ainda mais dele. Isso causaria uma série de problemas para nós terráqueos. No momento, temos a sorte de viver no que os cientistas chamam de Zona Cachinhos Dourados, a faixa de órbitas ao redor do Sol consideradas perfeitas para sustentar a vida. Se a Terra se aproximasse do Sol, ficaria um pouco quente e poderíamos virar churrasquinho. Quanto mais longe estivéssemos, mais a temperatura cairia. O planeta seria muito frio para sustentar a vida. A posição da Terra no sistema solar não mexe apenas com a vida, mas interfere em tudo o que acontece no nosso planeta. Afeta as 4 estações, a duração dos dias e do ano. Mas, infelizmente, a hora em que acordamos seria a menor de nossas preocupações se a Terra fosse o único planeta do sistema solar. Se esse fosse o caso, não há como dizer onde ela poderia parar no espaço. Seria possível que ficasse bem atrás, onde hoje ficam Urano e Netuno. Ou em algum lugar bem à frente, atual lugar Mercúrio. O certo é que não importaria onde fôssemos parar, se não fosse na Zona Cachinhos Dourados, existe uma boa chance de que não haveria vida aqui na Terra. Se a vida aparecesse, definitivamente seria aquática. Isso porque sem nenhum outro planeta nos mantendo sob controle, a gravidade da Terra seria severamente diferente. Quando dizemos nenhum outro planeta, também incluímos a Lua. A atração gravitacional dela é responsável pelas marés aqui na Terra, e sem ela, nossas águas permaneceriam paradas. Os oceanos não subiriam nem diminuiriam, apenas permaneceriam no mesmo lugar. Então, de fato, a Terra como conhecemos não existiria se não houvessem outros planetas. Praticamente não existiria chance de que a humanidade existisse hoje. Mas e se, em vez de os planetas nunca terem existido, eles de repente desaparecessem? Bem, além de a Terra se mover violentamente sem uma direção exata, também teremos outro grande problema com o qual se preocupar: asteroides. É evidente que cada planeta é fundamental para a vida na Terra. Se apenas um deles desaparecesse repentinamente, uma série de questões surgiria com isso. Existem 2 deles que têm um papel muito especial de manter a Terra segura: Júpiter e Saturno. Isso porque, enquanto a Terra está por aqui, tranquila e habitada, Júpiter e Saturno são espancados por milhões de asteroides. Existem centenas de milhões deles voando por todo o sistema solar, prontos para acabar com a Terra. Felizmente, quase não vemos nada disso graças a Júpiter e Saturno. Por causa de seu enorme tamanho e gravidade, eles fazem um excelente trabalho. Então, Senhor Deus criou nosso planeta Terra e os humanos. E também Ele está protegendo nós, né? Protegendo nós. Isso aconteceu tudo por acaso? Não. Deus, Criador, Ele já preparou e projetou todas as coisas. Realmente, Deus é
criador. Ele realmente existe. Hebreus 3, verso 4. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é quem? Deus. Sim. Toda a casa é edificada por alguém. Sim. Essa igreja, o prédio da igreja também, alguém edificou. Alguém edificou. Não ia acontecer por acaso. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. O universo, nosso planeta Terra, é como se fosse uma grande casa. Grande casa. Senhor Deus edificou. Então, agora, vamos verificar, realmente Deus criou todas as coisas. Sim, tem evidência. Tem evidência. Jó 26, verso 7. Vamos ler? Jó 26, verso 7. Vamos ler todos juntos. 1, 2. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. O que significa isto? O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Então, nosso planeta Terra está flutuando. Agora todo mundo entende, mas Bíblia Jó, foi escrito 3.500 anos atrás. O livro de Jó foi registrado. Senhor Deus suspende a terra sobre o nada. Isso significa a planeta Terra está flutuando sobre o nada. Irmãos, naquela época, quando eu escrevi o livro de Jó, as pessoas pensam como se fosse isso. Embaixo tem tartaruga, grande tartaruga. Em cima da tartaruga tem elefante. E em cima do elefante tem terra. E os humanos vivem. Naquela época, as pessoas pensam, como isso? Tartaruga, elefante e terra. É engraçado, né? Naquela época. Mas, Senhor Deus já disse, Deus, suspende a terra sobre o nada. Isso significa a terra, o planeta Terra, está flutuando no universo, flutuando. Agora, já os humanos descobriram. O nome dele é Yuri Gagarin, uma astronauta, né? Ele, primeiro homem que viajar no universo. Ele saiu da Terra e ele diretamente viu nossa Terra. Nossa, o planeta Terra realmente está flutuando. Suspende sobre o nada. Bíblia é certo. Tem elefante grande? Tem elefante? Tem? Tartaruga tem? Quem certo? Deus certo ou os humanos certo? Quem certo? Deus. Deus é certo. E também, Jó 28, verso 5. Também vamos ler todos juntos. 1, 2. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. O que é isso? Da terra
procede o pão, a comida, eu entendi. Da terra, procede o pão, comida, eu entendi. Mas, por baixo da terra, é revolvida como por fogo. Então, baixo da terra tem fogo? Agora, entendi. Mas, livro de Jó foi escrito 3.500 anos atrás. Sim, no chão tem comida, pão. Mas, hoje em dia, os cientistas já descobriu. Dentro da terra, muito fundo, tem fogo. Tem fogo. Por que fogo? Aqui, crosta, manto, mais dentro da terra, mais fundo tem núcleo, muito quente. 2.000 graus, 4.000 graus, até chegar 5.000 graus. Esse fogo, verdadeiramente fogo, está quente. Então, 3.500 anos atrás, como sabia isso? Como escreveu? Jó 28, verso 5. Por baixo é revolvida como por fogo. Revolvida. Revolvida significa misturado. É revolvido. Está virando. E realmente fogo não é parada. Está virando. Revolvido. Fogo está revolvendo. Nossa! Como foi escrita na Bíblia isso? Essa palavra. Deus criou. Diretamente Ele criou nosso planeta Terra. E Bíblia é palavra de Deus. Ele sabe. Mais uma vez, vamos ler. Todos juntos. 1, 2. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. Tá certo ou não? Tá certo ou não? Tá certo. Por favor, responde. Tá bom? E também, quando revolvi, produzir o campo magnético. O campo magnético da Terra é gerado devido à rotação do núcleo externo. Esse o campo magnético está protegendo o planeta Terra do vento do Sol. Aqui. Sempre o campo magnético é um escudo que nos protege do vento solar quente. Sempre o vento solar está vindo para nós muito forte e muito quente. Se não tem o campo magnético, todo mundo queima e morrer. Mas o Senhor Deus já preparou o campo magnético para proteger nós. Essa é nossa casa que Deus criou. Nossa casa é muito confortável, muito dura e muito bom para viver. Ele já preparou 200.000 condições para nós. Que isso? Gostoso, né? Gostoso. Pãozinho, guaraná, churrasco, carne, feijão. É gostoso. Vocês já jantaram hoje? Já jantaram?
Almoço já? Então, irmãos, todos os dias nós comemos essa comida. Mas vamos pensar. Quem criou essas comidas? Quem criou? Quem preparou comida? Pãozinho, pão. Quem criou pão? Pãozinho, quem criou? Uma padaria? Sim, padaria fez, mas as materiais quem preparou? Deus. Deus nos deu. Os humanos nunca conseguiram fazer um grão de farinha. E Guaraná é gostoso. Quem fez Guaraná? Uma empresa? Sim, uma empresa fez bebida Guaraná. Mas esses materiais, fruta Guaraná, quem fez? Quem criou? Deus. Então, se Deus não criou fruta Guaraná, nós não podemos beber Guaraná, bebida. E churrasco, carne. Quem criou carne? Deus. Os humanos não têm poder para criar as carnes. Feijão. Sim, uma mulher pode cozinhar comida feijão, mas esses materiais, feijão, quem preparou? Um dia, na Coreia, minha esposa preparou almoço para mim. Eu sentei, eu falei, não tem nada para comer. Não tem comida gostosa. Eu falei. E eu descobri. Esse kimchi, comida coreana, kimchi. Kimchi, quem criou? Minha sogra. Mas, esses materiais, os humanos não conseguem fazer esse kimchi. como chama? 배우가라고 하는 그 배추를 뭐라 그러죠? 아세우가. 아세우가 quem criou? Deus. Isso. Peixe, minha esposa assou, né? Cozinha. Mas esse peixe, quem preparou? Deus. Água, quem criou? Nossa, Deus. Nossa. Todas as comidas entrar na minha boca é de Deus. Eu descobri. Nossa. E depois disso, eu nunca falei, não tem comida nada para comer. Todo mundo, graças a Deus, todas as coisas é graças a Deus, o Senhor Deus me deu. Água. Tem comida que homem consegue fazer? Tem comida? Só uma coisa me fala, por favor. Tem? Nada. Então, nós vivemos todos os dias pela graça de Deus. Por isso, você, antes de comer, tem que fazer agradecimento a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por me permitir essa comida. Muitas pessoas facilmente falam, não tem Deus. Mas ele também come o que Deus criou. Realmente
Deus nos dando os alimentos. Aqui, Jó 36 também, eu lerei. Eis que ele espalha sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas ele julga os povos e lhes dá alimento em abundância. O que é isso? Relâmpago. Relâmpago. Por estas coisas, relâmpago. Ele julga os povos com relâmpago. Eu entendi. Senhor Deus julga os povos com relâmpago. Entendi. Mas eu não consigo entender. Lhes dá alimento em abundância. Nossa. Senhor Deus nos dando alimento em abundância com relâmpago. O que é isso? Mas, hoje em dia, os cientistas já descobriram. Quando aconteceu relâmpago e quando cai chuva, essa chuva não é só água, tem muitos nutrientes. Muitos nutrientes. Quando acontecer relâmpago. Aqui. Se nós olharmos a composição da atmosfera terrestre, 78% de nitrogênio, quase 80% é nitrogênio, muito. E somente 20% de oxigênio. Porque o Senhor Deus preparou muitos de nitrogênio, quase 80%. Porque esse nitrogênio no ar, quando acontecer relâmpago, esse nitrogênio se torna nutrientes. Aqui. Nitrogênio, se encontrar relâmpago, se tornar muitos nutrientes. E quando chover, cair com chuva, muitos nutrientes. Então, Senhor Deus, dando muitos alimentos, nos dando, através de relâmpago. Se não tem relâmpago, nutrientes também, acabou. Então, quando acontecer relâmpago, isso significa que Deus está preparando muitos alimentos para nós. Aqui, jornal, eu lerei. Relâmpagos e o nitrogênio na agricultura. Esse jornal está falando, se acontecer relâmpagos muito, a agricultura bem melhor. Aqui, eu lerei. No solo, eles, nutrientes, são absorvidos pelas raízes das plantas, raízes relâmpagos, onde são assimilados para formarem grãos e frutas que irão servir de alimento. Então, tem relação entre alimento e relâmpago. Aqui também. A produção de composto de nitrogênio por relâmpagos e significativa em termos globais, com consequências positivas para a agricultura. Então, no Brasil ocorrem de 50 a 70 milhões de raios, relâmpagos, todos os anos. Por isso, a agricultura do Brasil é sempre muito bom. Feijão, arroz, sempre produzindo, por causa de relâmpago. Senhor Deus nos permitindo muitos alimentos com relâmpago. Hoje em dia, os cientistas descobriram. Mas, a Bíblia já falou
3.500 anos atrás. Aqui, vamos olhar. Essa árvore ficava muito alto. No chão, só pedra. No chão, só pedra. Não tem nutrientes. Mas como ele vive? Só uma rocha. Ele está crescendo, recebendo nutrientes com relâmpago e chuva. Aqui também. Quem dando para eles nutrientes? Quem dando? Senhor Deus, com relâmpagos e chuvas. Vamos ler todos juntos? 1, 2. O relâmpago lhes dá alimento em abundância. Então, quando você ouvir o relâmpago, então você precisa de fazer agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Você já preparando comida para mim. Senhor Deus, muito obrigado. Senhor Deus não é só criou, mas Ele está cuidando de nós. Ele nos dando muitos alimentos. Ele nos está protegendo. Neemias 9, verso 6. Vamos ler todos juntos? 1, 2. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Sim, Senhor, tu fizeste o céu dos céus. Sim, Senhor Deus criou o céu. E também, Ele não somente o criou, mas, Senhor, os guardas com vida a todos. Ele realmente nos criou e Ele nos guarda. Está criando. Todos os dias Ele nos dando alimentos. Se Senhor Deus não existe, nós não podemos viver somente um dia. Você já aprendeu uma teoria da evolução na escola? A teoria da evolução fala, primeiro, somente tinha uma materiais. E materiais, de repente, se torna uma proteína. E proteína também, materiais, né? Não tem vida, sem vida. Mas proteína, depois, de repente, mudou, se torna uma célula. E também, uma célula, depois de muito tempo, se torna um peixe. E peixe, depois mudar para réptil. E pássaros, mamíferos, macacos. E até chegar às pessoas. Então, de uma materiais e aconteceu todas as coisas. Isso é teoria da evolução. Então, teoria da evolução, o quê? De uma materiais, então todas as coisas veio da uma materiais, mas materiais sem vida, não tem vida, mas uma material, isso pode se tornar uma vida? Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso. Materiais sempre, continuamente materiais.
nunca a vida pode sair, nunca sair da materiais. Senhor Deus já disse, e disse Deus, produz até a alma vivente, conforme a sua espécie. Conforme a sua espécie. E répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie. Sua espécie, sua espécie. Eu contei. Aconteceu 10 vezes no capítulo 1 de Gênesis. 10 vezes está falando conforme a sua espécie, conforme a sua espécie. Senhor Deus criou conforme a sua espécie. Macaco é macaco, homem é homem, peixe é peixe. Senhor Deus criou conforme a sua espécie. Mas, teoria da evolução fala, todas as coisas veio da uma materiais. Mas uma materiais pode se tornar uma vida? Nunca aconteceu isso. Uma matéria pode se tornar vida? Nunca. Louis Pasteur, ele é uma cientista francesa. Por volta de 1860, ele conseguiu provar definitivamente que os seres vivos só se originam de outros pré-existentes. Uma vida só pode sair da uma vida antes, nunca sair da uma materiais. Então, quem é primeira vida? Quem é primeira vida? É Deus. Deus, não é materiais. Vamos ler Salmos 36, verso 9. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Em ti, em Deus, em Criador. Porque em Deus, em Criador, está o manancial da vida. Sim. Somente Senhor Deus Criador pode dar uma vida. Não tem outro. Não tem outro. Você parece uma pedra, areia. Parece uma pedra. Mas, se você plantar na terra, semear na terra, daqui a pouco nasce uma bela flor. Isso. Bonito, né? Senhor Deus já colocou lindas flores dentro dessa semente. Bem pequenininho. Mas, Senhor Deus já colocou uma vida. O manancial da vida está em Deus. Em Deus. E desde agora, vamos pensar sobre nosso espírito, alma, né? Alma. Gênesis capítulo 1, verso 27. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus. O criou. Homem e mulher os criou. Senhor Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus. Nossa. Irmãos, Senhor Deus criou o homem como sua imagem. Conforme sua imagem. Você não pode confundir. Então, Deus também parece como eu? Isso?
Não. Deus, João 4, verso 24. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então, Senhor Deus criou o homem a sua imagem. Isso significa, Deus criou o homem como seres espirituais. Como seres espirituais. Somente os humanos têm o Espírito, imagem de Deus. Os animais não têm Espírito. Não têm Espírito. Somente o Senhor Deus criou o homem a sua imagem, imagem de Deus. Por isso, Senhor Deus te ama muito. Senhor Deus te ama muito, porque você é uma imagem de Deus. Imagem de Deus. Você tem imagem de Deus, o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele está falando, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo. Sim. Os humanos têm espírito e alma e corpo. Funções do corpo, alma e espírito. Aqui. Tem corpo, né? Tem corpo. Essas funções, 5 sentidos. Percepção do mundo material. Né? Conseguir olhar, ouvir, né? Esse corpo. Alma, emoção e vontade. Então, quando andar na rua, descobrir, olhar um dinheiro, R$200. Na rua você descobriu. Corpo descobriu. E alma tá funciona. Vontade. R$200. Vontade. Pegar e olhar e voltar à sua casa. Então, quando chegar na sua casa, tem sofrimento na consciência, né? Não pode isso. Né? Isso tem o que significa? Tem espírito. Já que tem espírito, por isso tem sofrimento de consciência. Entendeu? Mas animais não têm espírito. Até ele matou uma pessoa, mas cachorro não tem sofrimento, consciência, nada. Por quê? Os animais não têm espírito, mas homem, os humanos, têm espírito, imagem de Deus. É percepção, espírito, já que homem tem espírito, sempre buscar mundo espiritual. Todas as pessoas buscam um Deus. Por quê? Tem espírito. Espírito. Já que você é imagem de Deus, por isso, uma pessoa, antes de encontrar Deus, nunca você ganhar felicidade. Quando você realmente encontrar Deus, você poderia ganhar verdadeira felicidade. Entendeu? Porque você tem espírito, imagem de Deus. Na nossa igreja, a igreja de Brasília, recentemente uma irmã nasceu, um bebezinho. Ele está crescendo rapidinho. Mas um dia, muito bonitinho, né? Ele trouxe
para minha casa. E eu cuidar com minhas crianças. Então, daqui a pouco, ele começa a chorar. Eu dei brincadeira, comida gostosa, né? Mas ele nunca para de chorar. Mas eu entregar para sua mãe. Então ele já para de chorar. E daqui a pouco ele fica feliz. Eu descobri. Um bebezinho, quando encontrar sua mãe, ele poderia ficar feliz. Os humanos também, mesma coisa. Os humanos, quando encontrar Deus, você poderia ganhar verdadeira felicidade. Por quê? Você é uma imagem de Deus. Você tem espírito, imagem de Deus. Por isso, somente quando você encontra realmente a Deus, você poderia ganhar verdadeira felicidade. Isso é verdade. Hoje em dia, porque muitas pessoas sempre ficam felizes, muitas pessoas tinham, como chama? Sempre fica triste, não quer falar algumas coisas. Como chama isso? Depressão. Hoje em dia tem muitas pessoas com depressão. Por quê? Muitas pessoas ainda não conheceram a Deus. Não tem esperança. Irmãos, vamos pensar, na terra tem esperança verdadeira? Tem esperança? Não tem. Irmãos, você... Peraí. Você já conheceu a empresa Samsung? Já conheceu, né? Samsung produzido mais TV e celular do mundo. Ele é a maior empresa do mundo. O fundador do Samsung, o nome dele é Lee Byung-chul. Meu nome é Park Byung-chul. Parece, né? Parece. Mas ele tem dinheiro muito. Eu não tenho dinheiro muito. Mas ele, antes de morrer, ele tinha grande problema. Se eu morrer, realmente eu posso ir no reino de Deus? Ele tem preocupado. Por isso ele chamou um padre para perguntar. E ele perguntou 24 perguntas para ele. E depois de ele morrer, um jornal famoso na Coreia publicou as perguntas de presidente Lee Byung-chul de Samsung. Últimas perguntas do fundador da Samsung. Primeiro, ele perguntou, antes de morrer, como provar a existência de Deus? Infelizmente, antes de morrer, bem próximo da morte, mas ele não tem certeza de existência de Deus. Infelizmente, ele tem muito dinheiro, mas ele não tem certeza de Deus. Segundo, como pode provar que Deus é criador? Ele é muito inteligente para ganhar
dinheiro, mas, infelizmente, ele não tem sabedoria para conhecer a Deus. Não sei, agora ele está onde? No inferno ou no céu? Eu não sei. Será que o homem também evoluiu? Se ele ouvia o seminário bíblico, acho que ele recebeu salvação, mas não sei ele ouviu ou não. Porque existe sofrimento e dor para a humanidade. Ele é mais rico do Coreia, mas ele também tinha sofrimento, ele também tinha doença. Mesmo que ele muito riqueza, mas ele também tinha sofrimento e doença. Ele está perguntando, por que Senhor Deus nos permitiu sofrimento e dor para a humanidade? Ele não consegue entender. Como a Bíblia foi feita? A Bíblia realmente é a palavra de Deus? Então, como a Bíblia foi feita? Existe evidência de que é a palavra de Deus? Tem evidência? A Bíblia é a palavra de Deus? Tem evidência? O que é Espírito? Como podemos acreditar que uma pessoa vai para o céu ou o inferno após a morte? Como podemos acreditar? Ouvir o seminário, né? Aprender a Bíblia, mas ele tinha outra religião. Infelizmente, não sei, antes de morrer, ele conheceu a Deus, não sei. E também ele está perguntando, na Bíblia diz que é mais difícil o rico entrar no céu do que o camelo passar pela ponta da agulha. Então, quer dizer que o rico é mau? Porque ele tem muito rico, né? Então, ele é muito preocupado. Jesus disse, é mais difícil o rico entrar no céu do que o camelo passar pela ponta da agulha. Então, eu sou muito rico, então, muito difícil entrar no céu. Ele é muito preocupado, porque ele já sabia o quê? Muito próximo da morte. Daqui a pouco eu devo morrer. Ele entendia. Por isso, ele perguntando algumas perguntas de coração. Ele realmente queria saber. Última pergunta. O fim da Terra está realmente chegando? A fim da Terra está realmente chegando? Irmãos, na nossa Terra, tem dinheiro? Se tem dinheiro, é bom. Mas, este dinheiro somente tem poder na Terra. Mas quando você ir embora da Terra, seu dinheiro não consegue te guardar. Não consegue te guardar. Não tem poder para te guiar para Deus. Não tem poder. Nós precisamos lembrar o quê? Uma morte. Daqui a pouco, eu também devo morrer. A morte daqui a pouco me procurar. Você tem que lembrar de morte. Rei Salomão,
ele era mais rico do mundo. Ele era mais rico do mundo, ele é mais sabedoria. Ele tem mais sabedoria do mundo. Ele é rei de Israel. Ele tinha 1000 esposas. 1000. Ele tem 1000 esposas. Que a Bíblia fala 1000. Se ele queria algumas coisas, ele ganha tudo. Eu quero isso, ele ganha. Eu quero isso, ele ganha. O presidente dos Estados Unidos também não consegue isso. Até mesmo queria, mas não consegue. Mas rei Salomão, ele ganha tudo o que queria. Mas ele disse, Eclesiastes capítulo 1, verso 1 a 3. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, disse o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Ele está falando 5 vezes vaidade, 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 tudo vaidade. Ele tinha muito dinheiro, vaidade. Ele tinha muitas esposas, vaidade. Ele tem sabedoria muito, vaidade. Ele é rei, né? Rei. Rei também, vaidade. É muito famoso, né? Muito famoso. Isso famoso também, vaidade. Ele fala 5 vezes vaidade, 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 vaidade. E que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Onde é debaixo do sol? É terra. Irmãos, ele está falando, na terra não tem esperança verdadeira. Então, onde verdadeira esperança? Não é debaixo do sol, mas acima do sol. Quem é o cima do sol? Quem é o cima do sol? Deus. Deus. Salomão, rei Salomão está falando, debaixo do sol. Nesta terra não tem esperança verdadeira. Então, onde tem verdadeira esperança? Cima do sol é Deus. Verdadeira esperança de Deus. Ele está falando. E Jesus nos apresentando uma pessoa e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ele tinha uma preocupação. O que? Não tenho os frutos? Não é isso. Nossas preocupações é não tenho frutos, não tenho dinheiro, mas preocupação é diferente. Não tenho onde recolher os meus frutos. Eu tenho muitos frutos, muitas riquezas, mas onde recolher, onde guardar? E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tem-se em depósito muitos bens para muitos anos. Descansar, come, bebe e folga.
eu já preparei todas as coisas. Então, eu não preciso de trabalhar, só descansar, vamos comer, beber, folga, descansar, vamos viajar, só isso. Ele preparou muitas coisas na terra, mas Deus lhe disse, vamos ler todos juntos, 1, 2. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que te tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Deus disse para ele, louco, esta noite os anjos te pedirão a tua alma. Então, o que tens você preparado, para quem será? Você preparou muitas coisas na terra, mas, infelizmente, esta noite te pedirão a tua alma. O que significa isso? Você, hoje à noite, vai morrer. Então, você preparou muitas coisas, para quem será? Quando lê essa palavra, eu sempre lembro de meu pai. Meu pai, ele já faleceu, tinha 35 anos, muito jovem. Agora eu tenho 42, mas meu pai, mais jovem do que eu, ele morreu. Naquele dia, de manhã, ele comprou um carro novo, carro novo. E naquela noite, quando dormi, ele morreu, faleceu. 35 anos. Ele era jovem, mas morreu. Irmãos, nós não sabemos quando eu morrer. Que dia vou morrer? Não sabemos. Nós sabemos só dia nascido, aniversário, não sabemos, mas quando eu vou morrer, ninguém sabemos. Talvez hoje à noite pode morrer. Então, você precisa de preparar a encontrar a Deus. Um dia você deve encontrar Deus. Por isso você tem que preparar encontrar Deus. Ele é rico, preparou todas as coisas para morar na terra, mas ele nunca preparou nada para encontrar Deus. Por isso o Senhor Deus está falando, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Você preparou muitas coisas na terra, mas você preparou o quê? Para me encontrar. Deus disse, ele preparou nada. Vamos terminar, então, última palavra. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Lembra-te também do teu Criador, no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Lembra-te também do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Quando era jovens, aqui tem muitos jovens, mas nós, todo mundo, somos jovens diante de Deus. Ele está falando,
lembra-te também do teu Criador. Quando tem saúde, você tem que lembrar de teu Criador. Porque tem o juízo, o julgamento. Sim, eu sei que tem muitas coisas que tem que fazer. Tem muitas coisas que tem que fazer. Mas encontrar Deus através da Bíblia é o mais importante e urgente. Irmãos, eu sei que muitas coisas tem que resolver, tem que fazer, mas o que é mais urgente e mais importante? Tem que preparar, encontrar Deus. Isso é mais importante e mais urgente. Então, por favor, esta semana pode participar no seminário, por favor. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. Senhor, muito obrigado por nos permitir uma chance para aprender a Tua palavra. Senhor, nós hoje aprendemos que somente Deus é Criador. Somente pela graça de Deus nós podemos viver nesta terra. Senhor, por favor, nos ajude para ouvir Tua palavra nesta semana. E também, por favor, nos permita Sua salvação, vida eterna. Cada um de nós somente dependemos das mãos de graça de Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Obrigado por tudo.